Não importa o quanto você seja um amante da natureza, é muito difícil saber tudo sobre as inúmeras criaturas que andam, nadam e voam entre nós. Você certamente vai ficar com perguntas sem resposta, tipo como os morcegos ficam pendurados de cabeça para baixo, como as cobras escalam sem membros e os tubarões gostam de ser acariciados. Se você quiser saber a resposta para essas perguntas e muito mais, fique por aqui nessa edição especial do Show de Fatos, versão animal. Como as cobras escalam sem membros. Para criaturas que não têm braços ou pernas, as cobras são ótimas escaladoras. Não acredita em mim? Dê só uma olhada nessa serpente verde que subiu em uma linha de força para perseguir pássaros na Malásia. Você provavelmente não sabia disso, mas as cobras são conhecidas por causar quedas de energia depois de subir em postes elétricos e causar curtos-circuitos. Em seus habitats naturais, muitas cobras escalam árvores, rochas e outros obstáculos com facilidade, sem o uso de garras, pés ou patas pegajosas como outros alpinistas da natureza. Então, como elas fazem isso? Escaladores de árvores especializados, como a cobra arbórea marrom, são leves e esbeltos, com caudas longas capazes de se enrolar em galhos, em comparação com rastejantes terrestres, como as jiboias, que são mais pesadas e com caudas mais curtas. Todas as cobras escalam dobrando e pressionando todo o comprimento de seus corpos tubulares. Elas usam um movimento espiral, tipo concertina, para aumentar o seu atrito com as superfícies, dobrando e desdobrando seus corpos, usando seus fortes músculos centrais para se impulsionarem. Se elas estiverem escalando uma parede ou rocha, elas também vão seguir o formato da parede, como a argamassa entre tijolos, para se encaixar em fendas e rachaduras. Mas a pesquisa mostrou que essa locomoção consome até 7 vezes mais energia do que o movimento sinuoso normal de uma cobra. Por esse motivo, as cobras tendem a evitar se balançar em coisas como postes elétricos, se puderem evitar, a menos que tenham um saboroso pássaro pendurado no fio, é claro. Você consegue imaginar como seriam as cobras se de repente crescessem braços e pernas, como lagartos muito longos e finos? É improvável que isso aconteça, mas se as cobras tivessem mãos, aposto que elas iriam clicar nos botões curtir e se inscrever. Mas enquanto nossas amigas serpentes não podem fazer isso, por que você não faz isso em vez delas? Em troca, você vai receber uma série de conteúdos incríveis todos os dias. O que você está esperando? Elefantes não podem pular. Os elefantes são algumas das criaturas mais majestosas que já andaram pela Terra. Sua aura de majestade é tão grande que, na verdade, você nunca vai pegar um deles fazendo algo tão tolo quanto pular, porque eles literalmente não podem. A principal razão pela qual ninguém nunca viu um elefante pulando, a menos que fosse um desenho animado, é bem simples. Eles não precisam. Pense dessa forma. A maioria dos animais puladores estereotipados, como cangurus, macacos e sapos, pulam principalmente para fugir de predadores. Mas quando você é tão grande e forte quanto um elefante, há muitas outras maneiras de se proteger, sem mencionar o fato de que os elefantes viajam em grandes grupos sociais protetores. Além disso, é realmente difícil deslocar 4 a 7 toneladas do chão de uma só vez. Na verdade, é quase impossível, de acordo com John Hutchinson, professor de biomecânica evolutiva no Royal Veterinary College, em Londres. Os animais que saltam precisam de tornozelos realmente flexíveis, fortes tendões de Aquiles e músculos da panturrilha. Infelizmente, os elefantes têm músculos da perna muito fracos, e seus tornozelos não são muito flexíveis. Então, eu acho que o trampolim está fora de questão para eles nas Olimpíadas Animais. Flamingos não são cor-de-rosa. A palavra flamingo vem da palavra latina flamenco, que significa fogo, que se refere à cor característica e brilhante das penas das aves. Mas prepare-se para ficar chocado, porque os flamingos não são cor-de-rosa. Em vez disso, os flamingos nascem cinzas ou brancos, e só ficam rosados nos primeiros 2 anos de vida. Mas por quê? Bem, você já ouviu a expressão "você é o que você come"? Pode não ser exatamente verdade para nós humanos, mas certamente é para a cor dos flamingos. Acontece que os flamingos só obtêm sua cor rosa avermelhada de pigmentos especiais conhecidos como beta-caroneto, que são encontrados em grandes números nas algas e invertebrados dos quais se alimentam. Os flamingos são filtradores, o que significa que eles absorvem água em seus bicos e peneiram pequenas artêmias da água com seus bicos e língua especiais. No sistema digestivo, as enzimas quebram os carotenoides em pigmentos, que são absorvidos pelas gorduras no fígado e depositados nas penas e na pele. Para realmente colorir fisicamente, os carotenoides devem ser ingeridos em quantidades muito grandes, mas como a dieta dos flamingos consiste quase inteiramente desses lanches cheios de carotenoides, os pássaros não penam para ficar rosados. Por outro lado, um ser humano teria que comer uma enorme quantidade de cenouras ricas em caroneto para obter um tom de laranja, e é por isso que não mudamos de cor à medida que crescemos na idade adulta como eles. Nossa, o Donald Trump deve amar cenouras. Sapos não podem vomitar.
Você já se sentiu um pouco preocupado depois de tomar uma decisão arriscada de comer aquela lasanha que está na geladeira há muito tempo? Felizmente, você pode se livrar dos micróbios ruins jogando tudo fora. Mas se você é um sapo, não tem essa opção. Se um sapo come algo tóxico, ele não pode simplesmente vomitar. Ele precisa ejetar todo o estômago. E não me refiro apenas ao conteúdo do estômago. Quero dizer o estômago em si. O processo é chamado de eversão gástrica completa. E basicamente funciona da mesma forma que botar os seus bolsos para fora. Depois de vomitar o estômago, que agora está saindo da boca, o sapo vai usar as patas dianteiras para limpá-lo e remover quaisquer pedaços de comida. Em seguida, ele vai colocar tudo de volta em seu corpo, onde vai permanecer até a próxima vez que o sapo cometer um erro e comer algo que não deveria. Você pode ficar surpreso ao saber que os sapos não são os únicos animais que não podem vomitar. Cavalos, coelhos e ratos também não podem vomitar, mas apenas algumas criaturas selecionadas podem virar as suas barrigas do avesso. Os tubarões também são capazes de eversão gástrica completa, o que os ajuda a evitar venenos e evitar predadores. É impossível saber exatamente como um sapo se sente antes de vomitar, mas eu posso dizer que ele ficou um pouco verde, parece enjoado. Os tubarões gostam de receber carinho. Se você encontrar um tubarão feroz enquanto nada no oceano, a última coisa que você vai fazer é estender a mão e fazer carinho como um cachorro enorme com garras e dentes, não é mesmo? Mas de acordo com uma conservacionista, esses predadores aquáticos na verdade adoram um bom carinho na cabeça de vez em quando. Jim Abernathy se uniu a várias dessas criaturas magníficas mergulhando nas águas de Tiger Beach, nas Bahamas, para ajudar seus amigos subaquáticos. Em seu tempo sob as ondas, Jim removeu mais de 80 anzóis da boca dos tubarões, inevitavelmente salvando suas vidas enquanto criava laços com eles no processo. Jim é o dono da Jim Abernathy Scuba Adventures, uma organização que tem como meta unir pessoas e tubarões. A Tiger Beach é localizada no lado oeste das ilhas Grand Bahamas. É conhecido por ser um ambiente relativamente seguro e é o local perfeito para se relacionar com tubarões tigre, tubarões martelo, galha branca oceânico, tubarões limão e tubarões baleia. Durante seus mergulhos, Jim é capaz de nadar ao lado dos tubarões e é corajoso o suficiente para tocá-los sem se preocupar que eles mordam o seu braço. Mas em vez de se afastar com a sensação de um toque humano, os tubarões fazem algo notável. Eles nadam e se aproximam dele novamente, na esperança de ganhar mais carinho. Muitas vezes pensamos neles como assassinos sanguinários, mas os tubarões são na verdade criaturas muito descontraídas, que raramente atacam sem razão. Mas Jim também está ciente dos perigos potenciais de suas atividades subaquáticas. Ele aprendeu da maneira mais difícil que os tubarões às vezes podem ser imprevisíveis, quando ele foi mordido por um tubarão de Recife caribenho, durante uma de suas expedições em 2008, o que quase lhe custou o braço. Mas assim que ele foi curado, Jim estava de volta à água, socializando com os animais de novo. As chances de ser mordido por um tubarão são realmente baixas. De acordo com a revista Time, o número anual de mordidas de tubarão em todo o mundo é 10 vezes menor que o número de pessoas mordidas por outras pessoas em Nova York. Isso sim que é algo a se pensar. Algum de vocês já teve um encontro de perto com um tubarão ou qualquer outro animal perigoso? Eles fizeram jus à sua reputação? Ou você achou que eles eram mais amigáveis do que temíveis? Conta pra gente nos comentários. Estou realmente curioso para ouvir sobre as suas experiências. Crocodilos podem galopar. Caso você não manje de mecânica animal, um salto de crocodilo é determinado pelos membros anteriores dos animais atingindo o chão simultaneamente com os membros posteriores empurrando rapidamente depois. Enquanto isso, um galope é uma sequência de 4 batidas, em que os membros anteriores e posteriores tocam um de cada vez. Os crocodilos de água doce da Austrália eram historicamente considerados as únicas espécies capazes de fazer as duas coisas, mas pesquisas recentes de cientistas veterinários na Flórida observaram 8 espécies diferentes de crocodilos saltando e galopando. Não importa o tamanho, quase todas as espécies estudadas foram capazes de atingir uma velocidade de quase 18 km por hora. O motivo pelo qual os jacarés não podem galopar permanece incerto, mas alguns teorizam que o galope ajuda os crocodilos comparativamente menores a fugir rapidamente do perigo, mas parece que os jacarés apenas permanecem firmes, em vez de fugir. Outros estudos também notaram que os crocodilos têm feixes de fibras musculares, que são mais longos e mais finos que os dos jacarés, o que significa que eles podem pedalar seus membros mais rapidamente e obter um pouco mais de alcance a cada passo. Então, se você planeja montar em um grande réptil ao pôr do sol em breve, escolha um crocodilo. Por que os morcegos ficam pendurados de cabeça para baixo? Os morcegos são animais icônicos por muitas razões, principalmente devido à sua associação com vampiros, e uma de suas características mais conhecidas é a capacidade de dormir pendurado de cabeça para baixo. Mas existe uma razão para eles escolherem tirar um cochilo de um jeito tão bizarro. Ao contrário dos pássaros, a maioria das espécies de morcegos, com exceção do morcego de cauda curta, da Nova Zelândia, e do morcego vampiro, eles não podem lançar os seus corpos no ar a partir do solo, porque suas asas simplesmente não produzem sustentação suficiente para decolar como um helicóptero.
Embora um começo de corrida possa ajudá-los, os morcegos também sofrem por ter pernas traseiras muito pequenas para ganhar velocidade suficiente para decolar. Então, os morcegos não têm escolha a não ser abrir caminho até um ponto alto o suficiente, onde possam se soltar e cair em voo. Na verdade, é muito inteligente, porque se um morcego adormecido precisa fazer uma fuga rápida, ele já está em uma posição privilegiada para abrir as asas e voar para longe. Se os humanos ficassem de cabeça para baixo por um período prolongado de tempo, todo o sangue correria para nossas cabeças, mas os morcegos são preparados para isso. Essas criaturas habilidosas com presas têm válvulas unidirecionais em suas artérias, que as impedem de ficar tontas como nós. As mesmas válvulas venosas unidirecionais que nós humanos temos em nossas pernas, que impedem que o sangue se acumule em nossos pés, são revertidas em morcegos, impedindo que o sangue flua para trás e corra para suas cabeças. Além disso, ficar de cabeça para baixo é um ótimo jeito de se esconder do perigo. Durante as horas em que a maioria dos predadores, como aves de rapina, estão ativos, os morcegos se reúnem habilmente, onde poucos animais pensariam em olhar, e a maioria não consegue alcançar. E considerando que os outros animais voadores não têm a capacidade de se pendurar de cabeça para baixo, há menos competição nos locais que os morcegos escolhem. Parece que não foi só o jogo que virou. As chitas são socialmente desajeitadas. Embora você deva saber que os guepardos são os animais mais rápidos da Terra, o que você pode não saber é que eles também são seres muito desajeitados. Na verdade, os grandes felinos ficam tão ansiosos quando são cuidados em cativeiro que não sabem como se socializar adequadamente e ficam muito estressados para procriar. Isso pode representar um grande problema porque as chitas estão realmente se aproximando da extinção. Mas os zoológicos encontraram uma solução inteligente: cachorros de apoio emocional. Isso mesmo. Afinal, gatos e cachorros podem se dar bem. De acordo com Janet Rose Rinostroza, supervisora de treinamento animal do San Diego Zoo Safari Park, um cão dominante é muito útil, porque os animais africanos são bastante tímidos instintivamente, e você não pode deixar isso se desenvolver. As chitas são diferentes de seus primos felinos, como leões e tigres, pois são programadas para correr em vez de lutar. No fundo, eles não são nada mais do que gatinhos assustados muito rápidos. Então, quando você junta um filhote de chita com um cão guia, o gato naturalmente olha para o cão mais extrovertido e curioso, em busca de dicas, e aprende a modelar o seu comportamento. Ao ler a vibração adorável e despreocupada que os cães geralmente emitem, a chita fica mais calma e confiante, e espero que isso se traduza bem na intimidade. Existe um besouro blindado. Quando você encontra um inseto em sua casa, seu primeiro instinto pode ser pisar em cima, rápido, sem esforço e indolor, para você pelo menos. Mas se você estiver lidando com um desses bad boys, você vai ficar tentando para sempre. Permita-me apresentá-lo ao besouro de ferro. Pode parecer praticamente qualquer outro besouro à primeira vista, mas você pode bater nele, pisar e até atropelar com o seu carro, e esse besouro ainda vai escapar completamente ileso. Mas como esse besouro comum, que mede apenas cerca de 1,5 cm de comprimento, obtém a sua super força, os cientistas descobriram que as proteções externas das asas dos besouros, conhecidas como élitros, são resistentes assim, pois são compostas de uma série de peças tipo quebra-cabeças, suavemente interligadas. Como você pode ver, essas partes individuais se encaixam firmemente para aumentar a resistência da armadura dos besouros. Embora seus ancestrais pudessem voar, os besouros de ferro perderam suas capacidades de voo há muito tempo, e seus élitros se fundiram, formando um escudo resistente a esmagamento. Os entomologistas têm uma relação particularmente difícil com as criaturas. Os esforços para aprender espécimes de besouros revestidos de ferro em placas para montagem resultaram em um monte de pinos de aço dobrados e um inseto totalmente ileso. Os pesquisadores realizaram testes de compressão nos besouros para ver quanta força os seus escudos poderiam suportar sem rachar. Eles descobriram que os besouros de ferro podem resistir a uma força contínua de até 149 newtons, o que equivale a cerca de 15 quilos. Para alguma perspectiva, isso é cerca de 39 mil vezes o peso corporal médio dos besouros, e mais que o dobro do que outras espécies de besouros terrestres podem suportar. Agora imagina só, descobrir um monte dessas criaturas no seu quarto. Caranguejos fantasma rosnam usando dentes em seus estômagos. Muitos animais rosnam e mostram os dentes quando se sentem ameaçados. Mas o que acontece quando seus dentes estão localizados dentro do estômago? Bem, é só perguntar para um caranguejo fantasma. Embora você provavelmente não tenha ideia, a maioria dos crustáceos tem dentes minúsculos em seus estômagos para triturar alimentos. Mas o caranguejo fantasma é o primeiro a usá-los para fazer sons para comunicação. Quando precisam deter intrusos em suas tocas, os caranguejos fantasmas são conhecidos por emitir sons, pressionando suas garras e esfregando os sulcos perto da junta. Mas quando o animal se aproxima um pouco demais, os caranguejos mantêm suas garras eretas em uma posição que impede eles de fazer tais sons. Então eles recorrem a um plano alternativo bizarro. Jennifer Tail, da Scripps Institution of Oceanography, na Califórnia, foi a primeira a perceber que mesmo nessa posição, os caranguejos ainda produziam sons altos o suficientes para serem ouvidos sem a ajuda de aparelhos. Para desvendar esse
esse mistério, Taylor pegou um monte de caranguejos fantasmas e os radiografou enquanto eram abordados por uma série de ameaças, como um caranguejo de plástico e um pequeno robô. Olha só isso. Nesse clipe, você pode ver o caranguejo rangendo os dentes em suas vísceras, conhecidos como moinhos gástricos, para produzir um rosnado ameaçador. Mas muitos outros animais, de vermes a pássaros, possuem mecanismos para triturar alimentos em suas moelas, mas nem todos possuem dentes internos. Alguns peixes usam dentes em suas gargantas para produzir sons, mas o caranguejo fantasma é único por sua capacidade de usar uma técnica semelhante para se comunicar. Você consegue imaginar se os seres humanos tivessem dentes no estômago? O que é o spray de gambá? Embora a maioria das pessoas nunca tenha encontrado um, é um fato conhecido que não se deve mexer com um gambá, a menos que queira um ataque de jato fedorento. Mas o que é exatamente essa substância nociva e por que esses gambás norte-americanos precisam dela? Os gambás são criaturas noturnas e seus predadores dependem muito do cheiro para navegar no escuro. Então, os gambás desenvolveram um contra-ataque inteligente, um líquido amarelo cheio de substâncias químicas fedorentas de suas glândulas anais, que eles usam para afugentar predadores. O óleo tóxico é armazenado em glândulas anais e pode ser disparado até 3 metros de distância. E se você estiver no caminho de um gambá irritado, você pode estar em apuros, porque o spray de um gambá é tão potente que pode nocautear ou até mesmo matar um ser humano. O spray de gambá inclui produtos químicos chamados thióis, que são compostos contendo enxofre, que ajudam a dar ao líquido seu cheiro horrível. Uma vez ejetado, o jato de gambá é altamente eficaz como forma de evitar confrontos físicos e para ganhar tempo extra e escapar de predadores. Felizmente para nós humanos desajeitados, os gambás só vão usar o seu spray como último recurso. Em primeiro lugar, eles confiam em sua coloração em preto e branco como forma de enviar uma mensagem que diz "não mexa comigo". Eles também fazem uma pequena dança defensiva e contam com uma série de sons e pisadas, como uma criança fazendo birra. Mas se tudo isso falhar, é hora de trazer as grandes armas. Os biólogos notaram que os gambás raramente morrem por predadores, então parece funcionar. Mas mesmo assim, quem iria comer algo que acabou de soltar um pum na sua cara? Aves são imunes à pimenta. Você já comeu pimenta malagueta e sentiu a necessidade de pegar um copo de água ou leite mais próximo na hora? Bem, se você tivesse penas e asas, isso não seria um problema, porque os pássaros podem suportar totalmente o calor. Caso você não saiba, a pimenta possui a sua ardência por conta da capsaicina, um produto químico que desencadeia os receptores de dor em nossas bocas, que é responsável pela sensação de ardência quente, que você deve conhecer muito bem. Mas por que as pimentas precisam ter um sabor tão picante? Acontece que o calor natural das plantas é na verdade uma arma química, que é usada para deter predadores famintos, que são ruins em espalhar as sementes. Veja bem, os pássaros que espalham sementes bem longe em seu cocô não têm receptores para a capsaicina e parecem ser imunes ao calor ardente da pimenta. Mas os animais menos eficientes na propagação de sementes acham o sabor insuportável. As sementes de pimentas e pimentões passam direto pelo intestino de um pássaro sem serem digeridas. Devido ao seu alcance de voo, as sementes são depositadas em locais distantes, onde podem crescer com menos competição. Por outro lado, se os frutos fossem consumidos por mamíferos maiores, as sementes seriam digeridas ou depositadas muito mais perto da planta-mãe, o que não é tão eficaz. Estudos mostram que as sementes de pimentas selvagens são quase exclusivamente dispersas por pássaros, então parece estar funcionando. A natureza é super inteligente, não é mesmo? Os porcos realmente conseguem fazer um corpo desaparecer? No outono de 2012, o fazendeiro Terry Vance Garner, de 69 anos, foi alimentar os seus porcos, como sempre. Só que dessa vez, ele nunca mais voltou. Quando sua família foi procurá-lo, tudo o que encontraram dentro do recinto dos porcos foram suas dentaduras. Logo descobriu-se que Garner havia caído e sido esmagado pelos porcos de 300 quilos que o consumiram. Parece um filme de terror de baixo orçamento, mas aqui está um fato que você não deve ter pensado que iria ouvir. Os porcos comem pessoas. Em 2019, uma mulher russa sofreu um ataque epilético enquanto alimentava seus porcos e foi comida. Existem diversos relatos de criminosos jogando rivais aos porcos, e esses são apenas alguns casos em que porcos comendo humanos chegaram às manchetes. Mas a pergunta que não quer calar é: os porcos realmente conseguem fazer um corpo desaparecer por completo? A verdade é que os porcos comem praticamente qualquer coisa que tenham a chance. Os suínos são criaturas naturalmente onívoras, o que significa que eles comem carne se for colocada na frente deles, mesmo que sua dieta, na natureza, consista principalmente de folhas, raízes, frutas e flores. Eles também são
são conhecidos por comer carne de porco se estiver à disposição. Os porcos não podem mastigar os ossos maiores do corpo humano, então eles os quebram em pedaços menores e mais fáceis de manusear. Mas há outras partes, como os dentes, unhas e cabelo, que simplesmente não são digeríveis e inevitavelmente vão ser deixadas para trás. Isso explica por que as dentaduras de Garner trouxeram a verdade à tona e por que aqueles que tentaram usar porcos para encobrir um crime hediondo sempre foram pegos. Então a resposta é quase. E você, qual desses fatos sobre animais mais te surpreendeu? Se você quiser alimentar o seu cérebro com um pouco mais, por que não conferir um dos outros episódios do Show de Fatos? Como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!